nome da pregação de hoje é O Poder da Ressurreição. Filipenses capítulo 3, Paulo está dizendo que ele abriu mão de tudo. E esse tudo era aquilo que, naquela época, era o que havia de mais precioso para a sociedade judaica. Se existia alguém, diz Paulo, que poderia se vangloriar nas suas conquistas humanas e pessoais, era ele. Aquilo que tornava alguém a elite da sociedade judaica, Paulo era. Paulo era o que havia de melhor, humanamente falando. Mas Paulo diz assim: eu abri mão de tudo isso, tudo aquilo que era mais precioso para a minha sociedade, eu considerei esterco. Esterco. Para quê? E aí ele diz, verso 10, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu já falei sobre conhecer Cristo semana passada, e hoje vou falar sobre conhecer o poder da ressurreição. O que seria isso? O que seria conhecer esse poder da ressurreição? Primeiro, seria a provisão sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias. Naquelas circunstâncias em que parece que a gente está morto. Em que não há força humana, não há alternativa para a gente. Humanamente falando, não há quem possa nos salvar. Paulo está falando sobre isso, que a gente precisa aprender a acreditar no sobrenatural, a confiar que Deus continua fazendo o impossível nas nossas vidas. E um texto base para isso é Paulo em 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O que é desesperarmos da própria vida? Ele perdeu a esperança. Ele falou, a situação em que eu me encontro não tem esperança, não tem saída aqui. Mas ele continua. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Parece boba, mas a pergunta retórica é, qual a característica fundamental que você precisa para experimentar a ressurreição? Eu sei, é boba. Mas para você ressuscitar, você precisa morrer. Olha como que Paulo, aqui em 2 Coríntios, ele associa o morrer com não confiar nele mesmo. Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Que natureza? O tipo dela. Porque foi acima das nossas forças. Contudo, tivemos a sentença de morte para não confiar em nós. Olha como que o morrer, aqui na Bíblia, representa isso. Não confiar em si mesmo. Portanto, o sentido de conhecer o poder da ressurreição é experimentar o poder de Deus, a sabedoria que vem de Deus, a provisão que vem de Deus, o recurso que vem de Deus. Israel, em suas batalhas, quando Israel vencia as suas batalhas, não era por conta da sabedoria humana, do poder humano. 300 soldados com Gideão, 300 soldados não vencem milhões de soldados. Foi o poder de ressurreição, ou seja, foi o poder de Deus. Grito não derruba a muralha. Grito não derruba a muralha. Mas os israelitas gritaram e as muralhas caíram. Não foi o grito, foi o poder de Deus. Em todas as circunstâncias que nós nos encontramos, que parece difícil, mais do que isso, que parece não haver alternativa. Paulo está dizendo, eu quero conhecer o poder de Deus. Eu quero experimentar isso. A provisão de Deus em circunstâncias em que os homens dizem, não tem chance, não há alternativa. Aquela pessoa não vai converter. Não vai, não. Não, aquele ali está morto. Já está fedido há 3 dias já. Seu filho e sua filha não vai converter, não. Está morto. O que? Você fez tudo errado, mas agora você quer dar um jeito na vida? Você quer ter um salário mais digno? Está morto, morreu, sepultado isso. É impossível que isso seja alterado. Paulo está dizendo, eu quero experimentar o poder de Deus. Como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo. Quando Paulo fala conhecer, é isso que ele está dizendo. Eu quero experimentar, eu quero ver a provisão de Deus na minha vida. Eu quero ver Deus agindo de maneira sobrenatural. E é isso que eu e você devemos sim desejar. Que Deus possa agir nas nossas vidas. Que Deus possa vir ao nosso encontro.
Nós somos chamados a andar no sobrenatural. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos, diz a Escritura. Inúmeras vezes nós vemos morte, nós vemos portas fechadas, nós vemos circunstâncias que nos limitam. Mas Paulo diz, eu abri mão de tudo para conhecer o poder de ressurreição. Em primeiro lugar, o poder de ressurreição então é isso. É você acreditar. É você, ao invés de olhar para a sua circunstância, olhar para o cadáver da sua vida, você olhar para Deus. Você crer em Deus, que Deus pode fazer aquilo que você não pode. Aquilo que você, em suas limitações, você diz, não dá para ir. Mas Deus é provedor. Deus guarda, Deus ouve o seu povo. É isso que Paulo está dizendo. Segundo, esse poder de ressurreição tem a ver com santidade. Romanos 6,4. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Você nota que o tema de Paulo aqui é sobre santidade. Mas olha o paralelo que ele fala. Assim como Cristo foi ressuscitado, vocês andem em novidade de vida. Então, para ele, andar em novidade de vida é sinônimo de ressurreição. Andar em santidade, não mais como vocês andavam. Ele diz, isso é ressurreição. Não interessa, você era gay? Você não é mais não. Porque Jesus Cristo matou você na cruz e deu para você uma nova vida. Não, pastor, eu não consigo, porque eu já saí com muitas mulheres. Não dá, não é possível andar em santidade. Mentira! Mentira! Se você creu, a provisão sobrenatural de Deus, o poder de Deus veio sobre você. Você é uma nova criatura. Deus fez você novo, como Paulo diz em 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, é nova criatura. Por quê? Porque ressuscitou. Essa é a expressão bíblica para novo nascimento. Que nós fomos ressuscitados. E é interessante porque Paulo diz isso aqui em Romanos 6, e o contexto é Romanos 5. Paulo conclui Romanos capítulo 5, falando sobre a justificação pela fé. E ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está dizendo? Sabe aquele cara que matou, mentiu, adulterou? Tem perdão para ele. Tem perdão para ele. Tem perdão para qualquer um. Mas Paulo, e aqueles que foram fundo no pecado? Esse tem perdão para ele. Na realidade tem mais perdão ainda, porque ele precisa de mais perdão ainda. Tem perdão para ele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Com base nisso, Paulo faz uma pergunta retórica em Romanos 6,1. Paulo, se quem mais pecou, mais graça recebeu, não é melhor pecar mais ainda para receber mais graça? Aí Paulo entra no tema da ressurreição. Aí ele diz, não faz sentido. Porque crer em Cristo, receber a graça, é nascer de novo. É receber a vida de Deus, o poder de Deus sobre você. De modo que andar em novidade de vida, andar numa nova vida, não é meramente uma questão de eu vim aqui para a igreja, eu ouvi a pregação, eu entendi, e eu acho que é isso, agora eu estou sozinho e vamos seguir isso aí. Não é isso, isso aqui não é uma filosofia. Uma filosofia é um homem sentado, pensando sobre a realidade e dando dicas sobre moralidade. Isso não é a fé cristã. A fé cristã não é isso. Não é porque você apenas ouviu algo e você entendeu e agora vamos pôr em prática. Não é, por exemplo, como física, química ou qualquer outra coisa, história, você assimilou a ideia, agora vou tentar fazer. Ou o ensino sobre como colocar a máquina de lavar para funcionar. E agora eu entendi, vou lá e cumpro. Não é assim. A fé cristã, ela é milagre. É o milagre de você crer que Deus, Ele liberta. Que você era escravo do pecado. Que você vivia nas drogas, que você vivia no adultério, mas você nasceu de novo, e o poder de Deus é sobre você. Isso é o Evangelho. O Evangelho é muito mais, ele é sim um acumulado de regras, mas ele é muito mais do que isso. O Evangelho é sobre a vida de Deus, de acreditarmos que Deus muda o nosso interior, nos muda por dentro. É isso que é a promessa do Evangelho. Quando a Bíblia fala que Deus nos fez nova criatura, não é no sentido figurado não, gente. É real. O seu eu foi mudado. Você era como um porquinho e Jesus fez de você uma ovelha. É real. É tão real quanto o ar que você respira.
Paulo, a Escritura declara, no Antigo Testamento, que Jesus Cristo viria para fazer a aliança, a nova aliança. E ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Coração é uma expressão para designar o seu eu, quem você é. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus vai matar você e vai fazer com que ressuscite um novo ser, que é tentado, obviamente. A gente continua sendo tentado, mas que agora recebeu uma nova vida. O Espírito de Deus habita em você. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a verdade. E se você crer nisso, você vai sair daqui, você não vai ser escravo mais. Porque Paulo fala isso em Romanos 6. Logo após falar que o poder de ressurreição está sobre nós, ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Essa é a verdade sobre todo aquele que é crente. Sobre o genuíno cristão. No instante em que você vem aqui e você crê nisso que é dito, esse milagre acontece no seu interior. Deus muda você por dentro. É sobre isso que Paulo está falando. A vida de santidade que Deus nos comissiona, uma vida de obediência a Deus, é com base nesse poder de ressurreição, no poder de Deus sobre nós. Terceiro e último princípio. Paulo diz que quer conhecer o poder de ressurreição. O que é isso? Ora, é a ressurreição dentre os mortos mesmo, que vai acontecer no dia do juízo final, no dia que Jesus Cristo voltar. Todos vão ressurgir e estaremos com Deus por toda a eternidade. Isso fica mais claro aqui ainda. Quer ver? Lê comigo o verso 10. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, disso eu vou falar semana que vem, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Então ele é bem específico até, para falar. Isso aqui tem a ver com aquele dia em que eu vou me encontrar com Cristo e eu irei ressuscitar e estarei com ele por toda a eternidade. Ora, a ressurreição que Paulo está falando aqui é óbvio que é a ressurreição dos salvos, porque todos vão ressuscitar. Daniel diz que uns vão ressuscitar para a vergonha eterna e outros vão ressuscitar para a glória eterna. Então é óbvio que aqui Paulo está falando sobre essa ressurreição dos santos. Agora, olha que coisa. Paulo diz aqui, que ele, verso 11, para ver se de algum modo consigo a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado. Eu quero conquistar aquilo para o que eu já fui conquistado. Isso aqui é importante, muito importante. Porque às vezes, a soberania de Deus, como nós pregamos aqui, ela é verdadeira e perfeita, mas nós somos maus. E às vezes podemos distorcer a doutrina da soberania, de que Deus é soberano. Vamos lá, Paulo diz que ele foi conquistado. Ele diz: eu prossigo para conquistar essa ressurreição dos mortos. Eu prossigo porque eu fui conquistado. A Escritura, por meio de Paulo e outros autores, é clara para dizer que Deus nos salvou. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Não fostes vós que me escolhestes, diz Jesus, eu escolhi a vós outros. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Filipenses 1,6 ele diz assim: ele começou boa obra, ele vai completar. Em Filipenses 2,13, Paulo diz: Deus gera o querer e o efetuar. Ou seja, o desejo de fazer o bem vem de Deus. E a capacidade para executar esse bem também vem de Deus. Diante de tudo isso, nós falamos que a salvação é monergista, que vem de mono, uma só força. É Deus quem salvou. Foi Deus quem nos salvou. Deus, Deus, Deus. Ok, mas vocês lembram que eu preguei aqui recentemente, baseado em Filipenses? Eu li Filipenses 2,12, que Paulo disse assim, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Ora, é justamente porque Deus começou que a gente continua. É o que Paulo está dizendo aqui, eu estou continuando. É justamente porque ele sabe que Deus é soberano e que ele foi conquistado, é que ele está querendo conquistar. Ou seja, Paulo está sendo extremamente ativo em relação à salvação dele.
Parece bobo, mas o que eu estou falando tem sido objeto de disputa ao longo de 2000 anos de história da igreja. Como relacionar a soberania de Deus, o fato de que Ele é soberano sobre todas as coisas, com o fato de que nós somos completamente responsáveis por aquilo que fazemos. Lutero, ele pregou o Evangelho e fez uma reforma na igreja. Ele disse, nós somos salvos pela fé, sem obras da lei, como a Bíblia declara. Como Paulo fala em Romanos 9,16, a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. De quem quer ou corre, ou seja, não depende da vontade humana e nem do esforço humano, mas depende da misericórdia de Deus. Paulo diz isso. Com base nisso, e Paulo falou de maneira perfeita, e Lutero pregou isso, um dos discípulos de Lutero, chamado Agrícola, ele disse o seguinte, espera aí, se nós somos salvos independentemente das obras da lei, independentemente da obediência da lei, haja vista que nós desobedecemos a lei, ora, então para que lei agora? A gente não precisa de lei. Não tem nenhum valor o nosso esforço. Agrícola, ele foi considerado herege. Mas as ideias dele ainda ressoam muitas vezes nos nossos corações. A gente pega a soberania de Deus e distorce. Como disse Martin Lloyd Jones, toda doutrina é perigosa, não por conta dela, mas porque nós temos a tendência de distorcê-la. Deus é o autor da salvação, Ele começou, Ele completa. Mas olha o que você está vendo nesse texto. Paulo dizendo, eu fui conquistado e eu estou querendo conquistar. Ele me alcançou, mas eu estou querendo alcançar. Você percebe Paulo sendo extremamente ativo em relação à salvação dele, que ele recebeu de Cristo. Extremamente ativo. Ele está correndo. Ele não está parado dizendo, Deus é soberano, a salvação é totalmente dele. Não, ele diz, Deus é soberano, a salvação é totalmente dele e é por isso que eu estou correndo. Você deve estar notando que, pastor, me parece contraditório. Eu sei que é, mas é assim que é. Como ele mesmo disse, eu fui conquistado, mas eu quero conquistar. A salvação é dele, como Paulo acabou de falar, é ele quem gera o desejo, é ele quem gera a ação, mas eu estou aqui, querendo agir. Eu estou aqui querendo o que Deus quer que eu queira. 1 Coríntios 15, 10, Paulo disse assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus é o favor imerecido, é Deus dando algo mesmo que você não tenha feito nada. Você não merece, mesmo assim Deus dá. Isso é o que a gente chama de graça. Mas olha o que Paulo está dizendo. A graça de Deus não é a provisão para o pecado. A graça de Deus é a provisão para que eu corra. A graça de Deus não é a provisão para que eu fique parado. A graça de Deus é a provisão para que eu corra com todas as minhas forças. Olha algumas aplicações disso que eu estou falando. Algumas distorções disso que eu estou falando. O cristianismo não é apenas um amontoado de regras. O cristianismo é Cristo. É? Eu concordo, o cristianismo ele não é só um amontoado de regras, mas ele é regras. Mas quando a pessoa fala assim, e muitos pastores falam, e até bem intencionados, quando eles falam, o cristianismo ele não é um amontoado de regras, o cristianismo é Cristo. Tá, essa frase genérica, o cristianismo é Cristo, tá, em que sentido? Como? Como se manifesta esse seu amor, essa sua fé por Cristo? João diz, aquele que ama a Deus, guarda os mandamentos. Então essa frase que diz, olha, o cristianismo não é uma amontoada de regras, é uma espécie de pensamento de João Agrícola, em que, no final das contas, você não tem, já que não é um amontoado de regras, você não fica preocupado com as regras, de entender as regras, de entender as leis. Não, você está sossegado. Deus é soberano, é Cristo só. É óbvio que é Cristo só. Mas Cristo nos exige que cumpramos a lei. Já que Cristo fez, eu não preciso fazer. Pensava talvez João Agrícola e muitos outros. Paulo pensa diferente. Já que Cristo fez, é que eu posso fazer. A fé genuína nunca leva à passividade.
A fé genuína sempre leva à ação. A incredulidade é que leva à passividade. A incredulidade é que leva à passividade. Deixe-me dar um exemplo. Há pessoas em uma mina. Elas estão ali soterradas. Há dois grupos ali dentro daquela mina. Um grupo desistiu. Um grupo não acredita que eles vão ser resgatados. Por isso, eles já comeram toda a ração deles. E já beberam toda a água. O outro grupo tem esperança. Eles acham, não, nós vamos ser salvos. Por isso, eles racionam a comida. Eles tomam todos os cuidados para se manterem vivos. Por quê? Porque eles agem assim. Porque eles têm esperança. É por conta da esperança que eles agem. A fé genuína nunca leva à passividade. A fé genuína é como Paulo. Ele diz, é porque Deus me agraciou que eu levantei bem cedo. Eu fiz tudo o que eu podia. Tudo que estava ao meu alcance. Eu lutei, eu batalhei. Estou batalhando. E eu trabalhei mais do que todos os outros. Por quê? Porque a graça de Deus é comigo. A fé cristã é sempre isso que a gente está vendo aqui em Paulo. Corro para alcançar por aquilo que eu já fui alcançado. Eu estava ontem em casa, e aí, tanta coisa para fazer, tantos desafios, tantos livros para ler, tanta coisa, 300 coisas. Aí eu acordo de manhã e descubro que marquei um negócio errado, 2 pregações, uma no Rio Grande do Norte e uma no Rio de Janeiro, no mesmo dia. Estou vendo como é que eu vou fazer. Fazer um clone. Porque tanta coisa, aí cometi um erro. E aí eu sentei e falei, eu só tenho 24 horas. Eu levanto cedo, eu faço tudo o que eu posso. E tudo o que eu posso eu sei que é pouco ainda. Eu sei que é pouco. Mas é isso. Eu vou confiar que Deus vai guardar a minha vida e eu vou descansar nele. E descansando nele, eu vou estar bem forte para levantar de novo e dar muito duro no outro dia. Então é esse misto de descanso em Cristo, por isso que eu posso trabalhar mais, e aí eu trabalho bastante, para então descansar nele no final do dia. E é esse ciclo de trabalho duro e confia. Trabalho duro e confia. Trabalho duro, faço tudo que está ao meu alcance, tento a cada dia, o que eu posso melhorar aqui na igreja, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer aqui na nossa casa, como que a gente pode melhorar a criação dos nossos filhos, o tempo todo, o que a gente pode fazer. Por quê? É justamente pelo fato de que Deus nos capacitou, Deus nos agraciou, que a gente tem que lutar. É isso que a gente está vendo aqui em Paulo. É isso que nós estamos vendo em Paulo. Eu estou correndo que nem um doido. É porque eu fui conquistado, então eu posso conquistar. Essa deve ser a perspectiva cristã. Levante-se todos os dias. Um outro exemplo, melhor para a gente encerrar. Elias. Acho que Elias é um bom exemplo. Eu já citei esse exemplo algumas vezes. Elias, ele desafia os profetas de Baal. Vamos ver, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Eu vou fazer um altar, vocês fazem um altar. Vocês oram a Baal e eu vou orar ao meu Deus. Vamos ver quem responde. Quem responder é o Deus verdadeiro. Diz o texto que Elias pegou a lenha, cortou a lenha, fez o altar, arrumou o altar. Depois de tudo isso, ele jogou água em cima. Não faz sentido, né? Você faz isso na sua casa, vai fazer um churrasco, ou no fogão a lenha, aí você taca a água É difícil para pegar. Fica muito mais difícil, às vezes nem vai pegar fogo. O que Elias fez? Ele deu duro, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. No final ele disse, eu não confio em nada, a não ser em Deus. É nele que eu confio. Não é porque eu estou aqui, não é porque eu fiz o altar, não. Eu fiz e tenho que fazer. Mas a minha confiança vem dele. Como Davi. Vou contra ti, Golias, não com espada nem com canhão, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Eu confio em Deus. Isso não significa que Davi não tinha trabalhado. Porque Davi, ele era bom na funda. O que alguns historiadores dizem é que era comum. Os jovens daquela época sabiam manejar a funda. Além disso, Davi já tinha se colocado em uma missão talvez até pior do que contra Golias.
porque ele já tinha matado um urso, um leão, protegendo as ovelhas de seu pai. Meu amigo, quem lutou com um leão, o Golias não é nada. Então olha que coisa, mesmo assim, mesmo sendo capaz, mesmo sendo um lutador, um guerreiro, ele diz, a minha vitória vem de Deus. Mas, isso não anula o fato de que ele pegou 5 pedras. É óbvio que ele pegou 5, por quê, gente? Se errar a primeira, eu vou tentar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Ainda foi prevenido ainda. Era muito simples isso. Então olha o que a gente deve fazer. É o que Paulo está mostrando aqui. Eu vou conquistar, porque eu fui conquistado. Eu vou dar o meu máximo. Por quê? Porque Cristo é comigo. Quantos creem que nós devemos dar o nosso máximo e confiar em Deus? Vamos ficar de pé?